Gênesis, capítulo 1, 26 a 28. Agora imagina, eles imaginam. O Neide, aqui tem uma cama aqui, caso ele ficar aqui. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Alguém, por gentileza, faça a leitura. Eu faço a leitura para mim. Gênesis capítulo 1, de 26 a 21. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os galhos e sobre toda a terra, e todo o resto que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o macho e a fêmea. Deus criou. Deus abençoou. E Deus disse: multiplicai, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, para que todo animal se mova sobre a terra. Amém. Vamos orar. Senhor, cantamos, sentimos a sua presença. Foi algo maravilhoso. Ó Pai, nem parecíamos que passamos o dia agitados em atividade. E assim cumpriu a sua palavra que diz lá em Isaías 40, que os que confiam no Senhor renovam suas forças. Parecíamos, ó Pai, como adolescentes renovados pelo Senhor. Mas, ó Pai, é agora a sua voz que ansiamos ouvir. É a sua voz que anelamos degustar. Fale conosco, ó Pai. Nos ensine, nos faça crescer, nos faça conhecer o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Gênesis, ele não narra isolada ou despretensiosamente a origem do homem. Quando o livro de Gênesis, escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele é escrito. O livro de Gênesis veio com a objetividade de responder muitas teses, muitas perguntas que seriam levantadas bem depois dele. E ele conseguiu fazer isso. O homem, através da filosofia, através da sociologia, o homem, através da antropologia, de eles, ciências, tenta explicar o significado da vida e a importância do ser humano na face da Terra. E eles não têm êxito, não têm sucesso, não vão muito longe. Porque chega um momento que eles se esbarram no inexplicável. Chega um momento que eles não conseguem decifrar o enigma da vida do homem. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, ele começa a esmiuçar, ele começa a explicar, ele começa a trazer nas linhas e nas entrelinhas o que é o ser humano, o que é a criatura de Deus. Aí Gênesis começa mostrando que toda aquela articulação, todo aquele mover de água para cima, água para baixo, e surge do nada a porção seca, e dessa porção seca nascem plantas, e dessas plantas elas vão começar a se produzir sozinhas, e daqui a pouco todo o planeta estava cheio, e aí os animais começam a povoar essa terra, as aves começam a povoar os céus, os rios são povoados juntamente com os mares por várias espécies de peixes, répteis, anfíbios. E tudo aquilo, se alguém estivesse observando o Criador, fala, por que ele está fazendo isso? Ele não cabe aí. Ele não cabe nesse jardim. Ele não cabe nesse planeta. Ele é muito grande. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Aí a gente pode abrir um parêntese e vamos imaginar uma mãe prendada. Uma mãe que sabe costurar, uma mãe que sabe fazer sapatinho, sabe fazer macacãozinho. Se alguém olhar para a mãe, não sendo conhecedor da arte que dá a luz, a mãe fez um sapatinho desse tamanhozinho, a pessoa vai falar, mas para que a senhora fez isso? Não serve na senhora. Assim foi Deus, queridos. Ele estava criando o mundo exatamente para ser habitado por quem? Por nós, por mim e por você. O mundo foi criado a nosso favor. O mundo foi criado para nós. A terra foi confeccionada, montada e bem montada para nós.
finalmente, na criação, chega o momento, o clímax, o apogeu. A coroa da criação, o completar da criação tinha que acontecer. Faltava a grande cereja do bolo. Faltava o grande finale. Deus tinha feito tudo e tinha que dar o retoque final. E o toque final dele, como um grande artista, como um grande arquiteto, como um grande engenheiro, ele falou, vou fazer algo que pareça comigo e fique aí, para governar, para dominar, para ser abençoado, para colocar as coisas em ordem. Ele, façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, queridos, eu comecei a ficar aqui, eu fiquei um bom tempo aqui. Quem passou de aqui observou que eu fiquei um bom tempo aqui, sentado, esperando Deus falar, é isso. Se eu pegar minha folha aqui, tem rabisco de tudo quanto é jeito. Mas aí, queridos, eu comecei a observar o seguinte. Hoje aqui, ontem, hoje, nós conseguimos um avanço muito grande. Primeiro, nós fizemos você se autodescobrir. Por mais tímido que você fosse, por mais acanhado que você fosse, você começou a se autodescobrir. Você começou a descobrir quem você é. E começou a ter uma visão sobre você e começou a expressar essa visão. Você conseguiu analisar o outro sem criticar, não é verdade? Analisou o outro sem criticar. E aí nós descobrimos a visão de Deus para nós. E aí, queridos, somando o que você vê de você, e principalmente agregado junto com o que Deus vê, as visões de Deus e sua. Deus me deu 7 pontos interessantes aqui. Nós descobrimos, e eu e você, que nós seres humanos, temos algumas coisas interessantes. A primeira coisa, querido, que nós descobrimos, sem sombra de dúvida, que nós temos poder de decisão. Eu posso decidir. Amém, igreja? Você pode decidir. Você decidiu vir com essa blusa hoje. Você decidiu vir com esse chinelo. Decidiu vir com essa bermuda, essa calça. Poder de decisão não só de coisas simples. Você escolheu com quem você queria casar. Você escolheu onde você vai morar. Você escolheu o seu trabalho. Eu descobri que nós, na visão de Deus, na minha visão, nós temos poder de decisão. Eu posso decidir a hora que eu quiser, quando eu quiser, e por qualquer que seja o motivo. Ainda que o motivo seja só a minha vontade. Mas eu tenho esse poder de decisão. Eu posso falar, eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou adorar, não vou adorar. Primeira coisa que eu descobri, queridos, que nós temos o poder de decisão. Eu posso decidir a hora que eu quiser. E na verdade eu descobri, e nós sabemos disso, talvez nós não analisamos, que você constantemente vive decidindo. Todo momento da sua vida é cercado, recheado de decisão. Você acordou, está com os olhos fechados, primeira coisa, você tem que decidir se vai abrir o olho aquela hora ou não. Não é verdade? Você acordou, vou abrir o olho agora? Não, vou ficar com o olho fechado. Depois você tem que decidir se vai levantar agora ou não. Mas vai decidir se vai tomar café ou não. Então a sua vida, constantemente, é uma decisão. A primeira coisa que eu vi, queridos, é que nós temos poder de decisão. Como imagem de Deus. Eu vi que nós temos privilégios. Há coisas que nós temos e que outros seres não têm. Nós somos privilegiados. Nós gozamos de uma capacidade incrível de adaptação. A gente vive no verão, a gente pode ir para o sul do país, a gente pode ir para o norte do país, a gente vai em qualquer lugar, rapidamente a gente vai se adaptar. São privilégios. Queridos, se a gente fosse sofrer sequelas, as consequências do mau hábito que nós temos, se não praticar esporte e comer qualquer coisa, já estaríamos há muito tempo mortos. Nós somos privilegiados. Nosso corpo tem uma capacidade incrível de absorver, de se recompor, de se regenerar e de estar de pé. Nós temos privilégios, queridos, de poder montar uma família. Nós temos o privilégio de montar um projeto de vida para o futuro. Nós temos um privilégio, queridos, incomparável. E, queridos, esse privilégio vem poder de decisão, privilégio, e nós somos pessoas, seres, que somos cheios de oportunidades. Nós somos os seres que
temos mais oportunidades do mundo. E essas oportunidades são constantes. Constantemente nós temos oportunidade de melhorar de vida. Constantemente nós temos oportunidade de acertar. Temos oportunidade de corrigir onde nós erramos. Nós somos seres da oportunidade. Nós temos muitas oportunidades, queridos. Todo dia é uma oportunidade. Então eu descobri que nós temos poder de decisão. Nós temos privilégios. Nós temos oportunidades. Mas essas oportunidades, elas vêm juntinha, casada com responsabilidade. Deus não apenas nos deu oportunidade, mas Ele nos deu responsabilidade. Nós somos responsáveis. No filme do Homem-Aranha, o tio dele vira para ele como Parker, ele fala, grandes poderes, grandes responsabilidades. E se nós temos poder de decisão, nós temos que ter também responsabilidade. Você, às vezes, nós já passamos dessa idade, mas tem muitos adolescentes, muitos jovens que estão torcendo para fazer 18 anos para falar o quê? Agora eu sou maior e sou responsável pelos meus atos. Mas ele não sabe a carga que cai sobre ele quando ele fala, eu sou responsável. Responsável quer dizer que ele tem que arcar com as consequências. Responsável quer dizer que hora ele vai escolher errado, decidir errado, e não vai dar para corrigir. Ele vai ter que sofrer as consequências. Porque nós somos um ser com poder de decisão. O cachorro não tem isso. A baleia daquele tamanho não tem isso. O elefante não tem isso. Eles vivem pelo instinto de sobrevivência. Eles vivem pelo instinto de sobrevivência. Eles não têm o privilégio que nós temos. O animal que é quadrúpede, ele vai viver em quadrúpede. O animal que rasteja, ele vai viver rastejando. Nós não. Nós adaptamos rapidamente. Queridos, nós temos muitas oportunidades. Todo santo dia temos oportunidades. Todo tempo. Essas oportunidades são acompanhadas de perto de responsabilidade. Nós somos seres, queridos, recheados. Recheados mesmo. Cheios, fartos de sentimentos. Os animais não têm sentimento. O animal é o seguinte, ele vive perto, gosta, abana o rabinho para aquele que faz o bem para ele. Qualquer cachorro, se começou a dar comida para ele, fez um carinho, ele já se apegou a você. Porque ele espera que você sempre vai trazer boa. Mas nós, os seres humanos, nós temos sentimentos. Nós amamos, nós nos apaixonamos. Nós, quando temos uma causa, nós nos entregamos para valer uma causa. É sentimento. Nós nos entristecemos, nós nos alegramos. Nós temos sentimentos e recheados de sentimentos. Nós temos aqui emoções. A gente chora, a gente ri, a gente se emociona, a gente se decepciona, mas a gente se empolga também. Nós temos sentimentos, e não são poucos, são muitos. Muitos sentimentos aqui dentro de nós. Muitos sentimentos loucos para explodirem, para detonarem como aquela fogos no final do ano. Muitos sentimentos aqui. Nós também, queridos, temos uma coisa importantíssima. Nós temos racionalidade. Nós temos razão. A gente pensa, a gente analisa, a gente questiona, a gente aprende, a gente reivindica, a gente é capaz. O único ser que é racional somos nós. Embora que alguns agem irracionalmente, mas nós somos racionalistas. Aí, queridos, eu analisando isso, eu comecei a ver, queridos, que o sétimo ponto, a grande coisa que nós temos, a gente tem vida. A gente vive, queridos. A gente vive, a gente não está lutando para sobreviver. A gente vive a vida em nós. A vida aqui no meu cérebro, a vida no meu coração, a vida nas minhas atitudes. Eu sou uma pessoa cheia de vida. Eu sou uma pessoa que já caiu 1, 2, 3, 4, 5, mas eu me mantenho de pé porque eu tenho vida em mim. Eu tenho algo que bate no meu coração, que impede que diante de um problema eu me deite numa cama, me aprisione a ela e não levante mais. A vida que está em mim me impulsiona, me empurra a viver. Eu posso estar caminhando, carregando um caminhão de problemas, mas eu tenho uma vida aqui.
E aí, queridos, essa visão que nós temos de nós me leva a entender que o meu Deus, que o seu Deus, é um Deus que também é soberano e tem poder de decisão. Eu quero que você entenda que você está aqui no mundo, você está aqui no retiro, você está onde você mora, você está onde você trabalha, porque Deus decidiu permitir você fazer isso. Amém, igreja? Amém. O seu Deus poderia ter escrito uma bagunça na sua vida, mas Ele decidiu escrever uma história. Deus não rascunhou a sua vida, Deus fez um poema da sua vida. Deus não rabiscou a sua vida, Deus fez um relato bonito da sua vida. O nosso Deus que tem poder de decisão, Ele decidiu abençoar você. Ele decidiu fazer você grande. Ele decidiu fazer você sonhador. Ele decidiu fazer você vencedor. Ele decidiu fazer você guerreiro. No ato de decisão dele, soberano, ele falou, essas pessoas serão diferentes, superiormente falando. Esse Deus, queridos, que tem poder de decisão, é um Deus, queridos, que Ele dá privilégios. É um Deus que te abençoa, um Deus que te cura, um Deus que renova suas forças. É um Deus, querido, que tem tudo à sua disposição. É um Deus totalmente soberano. É um Deus que tem todas as coisas sob controle. E Ele te dá bênçãos sem medidas. Esse Deus, se nós somos um ser cheio de oportunidade, esse Deus é o Senhor das oportunidades. Esse Deus é o Deus que abre portas uma atrás da outra. Esse Deus é o Deus que não deixa a porta ficar fechada para você por muito tempo. Esse Deus, querido, é um Deus que age com responsabilidade. É um Deus que mantém a sua vida no equilíbrio. É um Deus que zela por você todo o tempo. É um Deus que não dá as costas para você. É um Deus que jamais está ocupado para você, porque Ele é responsável pela sua vida. É um Deus que é amor. É um Deus que te ama. É um Deus que não tira você do coração da mente dele. É um Deus que a Bíblia diz que o seu nome está escrito nas palmas da mão dele. Ele é um Deus, queridos, que Ele usa a razão. Tudo que Ele faz por você é calculado para o seu bem. Tudo está combinando, tudo está cooperando para o seu bem. E Ele é um Deus, queridos, que tem vida e dá vida. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido e minha querida, o que eu quero é que você aumente seu conhecimento nessa noite, que Deus, Ele é a fonte de todas as coisas boas na sua vida, e é uma fonte inesgotável, uma fonte que não acaba, é uma fonte que está jorrando sobre a sua vida constantemente. Eu quero que nessa noite você grave isso na sua mente. O Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Absoluto, o Onipotente, Onipresente, Onisciente, Ele é abençoador. Ele é um Deus que está muito mais propício a te abençoar do que a te derrubar. Ele é um Deus que está muito mais propício a você cair e Ele te levantar do que Ele te abandonar. Porque nós estamos vendo, queridos, que quando a gente conhece esse Deus, a gente começa a descobrir que nós só temos motivos para vencer. E quando a gente começa a relacionar com esse Deus, a gente descobre que a nossa vida tem de tudo para ser melhor. Porque Ele é o Senhor das oportunidades. Ele é o Senhor que controla portas. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que fecha portas. O Deus que te fez, que me fez, Ele se revela pela sua vida, pelo que Ele faz a você. Pela tolerância que Ele tem com você, pela longanimidade que Ele tem com você, pelo amor que Ele tem a você, pelo zelo que Ele tem com você. Eu quero que você comece a olhar para a sua vida e comece a identificar na sua vida que em todos os momentos Deus está com você, evitando que o pior viesse a acontecer. Ainda que se concretizou uma tragédia, ainda que se concretizou uma perda, mas esse Deus
ele adiou, ele retardou o máximo a tragédia na sua vida. Ele minimizou o máximo as sequelas, as consequências daquela atitude errada que você tomou. Esse Deus poderia deixar você ao acaso e você acabar sendo vítima fatal das escolhas e práticas que você decidiu fazer. Esse Deus o tempo todo vem se revelando a você como Deus presente, como Deus abençoador, como Deus que não falha. Como Deus que colocou você no mundo para ser abençoado. É isso que eu quero que a gente entenda. Deus nos colocou no mundo para sermos felizes. Deus nos colocou no mundo para sermos alegres. Deus nos colocou no mundo para sermos vitoriosos. Deus nos colocou no mundo para um período de tempo prepararmos a nossa salvação para ir morar no céu. Esquecemos esse lado de Deus. Esquecemos de conhecer esse Deus. E às vezes a gente esquece ou não tem acesso a esse lado maravilhoso de Deus por falta de andar com Ele, por falta de ter intimidade. E só tenho intimidade com Deus à medida que eu vou conhecendo Ele cada vez mais. Eu só conheço a Deus cada vez mais quando eu medito na palavra dEle, quando eu como e bebo a palavra dEle. Meu querido e minha querida, eu quero dizer para você, nessa noite, que o seu Deus, é o meu Deus, que fez você e fez a mim, que te deu uma estrutura chamada família, que te deu poder de decisão, que te deu oportunidade, que te responsabilizou, que te deu privilégios. Ele fez tudo isso. Não foi para você se destruir, não foi para você se dar mal, não. Deus fez tudo isso visando o seu bem-estar. Jamais, queridos, sob circunstância nenhuma, alegue ou tente transferir qualquer tragédia sua para a responsabilidade de Deus. Porque, queridos, Deus fez de tudo, Deus está fazendo de tudo, e Deus fará de tudo para você ser bem-sucedido, para você ser bem-sucedida. Se a sua vida estivesse totalmente ligada e dependente somente de Deus, você seria um poço de sucesso. Você seria uma fonte de alegria. É que Deus permite você tomar algumas decisões. Aí você entorta a linha, Deus tem que ir lá e escrever do mesmo jeito por cima dela, para que a sua história não seja interrompida. Eu quero dizer isso para você. O Deus que cantamos, o Deus que pregamos, o Deus a quem oramos, é o Deus que vive em função dele ser glorificado através do seu bem-estar, através da sua vitória, através das suas felicidades. Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente. Venhamos a entender que o Deus que é fogo consumidor, o Deus que é juiz dos juízes, rei dos reis, é o Deus que quer que eu me dê muito bem na minha vida. É o Deus que me deu todas as condições, possibilidades para eu ser feliz. Tudo que você tentar fazer, você pode ter certeza que o primeiro apoio que você pode contar é o de Deus. É o de Deus. Ainda que você faça uma escolha que ele não concorde, não agrade, você pode ter certeza, quando aquela escolha der errado, quem vai estar do seu lado para recomeçar? É Deus. Então, meu querido, eu quero te convencer disso, eu quero que o Espírito Santo te convença disso. Porque sobre hipótese nenhuma, sobre circunstância nenhuma, com a interferência de Deus, a sua vida vai dar errado. Que você não vai terminar os seus projetos, os seus sonhos. Porque depende de Deus e Ele está fazendo muito bem. O que eu quero te levar é que você entenda. Há coisas que dependem de você. Fala para os adolescentes um pouquinho. Meu sonho é ser advogado, engenheiro. Deus vai abrir todas as portas, mas Ele não vai sentar na cadeira, estudar e fazer a prova com você. Não tem como Ele fazer isso.
Ele vai abrir todas as portas. Se o vestibular for pago, ele vai arrumar dinheiro. Se a faculdade for paga, ele vai arrumar dinheiro. Mas o estudar é seu. Eu quero um emprego, Senhor. Ele vai abrir porta de emprego. Mas ele não pode levar o empresário na sua porta e bater lá e falar assim: você é babado, precisa de uma babá. Você é técnico, precisa de técnico. Isso não tem como, porque é você. Queridos, há coisas que nós não conquistamos porque nós não apenas estendemos o braço para alcançar. Diante do primeiro obstáculo que a gente faz, desiste, volta. Estava conversando com um amigo meu. Eu disse: rapaz, eu sou capaz de ser pastor. Camargo, não tenho medo não. Eu já quebrei 5 vezes e levantei de novo. Hoje ele tem terreno, tem 5 casas, tem tudo. Já quebrou 5 vezes. É um cristão. Se fossem outros cristãos, como que estaria? Govertando o mundo. Porque ele entendeu que ele quebrou por escolhas erradas. E dependia só dele de entrar pelas portas que Deus não tem abertas. Isso que eu quero que você entenda. E lá em Mateus, Jesus fala que Deus é bom e faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, sobre os bons e sobre os maus. Amado Batista, ele gravou 10 LPs e não deu em nada. O 11º deu sucesso. Roberto Marinho, ele lançou a Rede Globo, ele já tinha 60 anos. Mas por que o senhor está citando isso? Porque o que depende de Deus, ele deixa todas as portas abertas. Somos nós que às vezes não entramos. Somos nós que não queremos arriscar. Já viu como que a gente tem medo de arriscar? E se der errado? Meu amigo, se der errado, deu errado. Você começa de novo. Galileu fazendo experiências. Alguém virou para ele e falou assim: nossa, já fez 380 experiências e não se viu de nada. Não, se viu sim. Nós sabemos que tem 380 maneiras de tentar que não funcionam. Esse é o otimismo, queridos. Isso é a realidade. Queridos, o seu sucesso, a sua vitória, depende exclusivamente de você. Somente de você, de mais ninguém. Então eu quero dizer isso para você. O que depende de Deus está à sua disposição. Deus te dá sonho, Deus te dá projetos. Deus tem falado agora aqui comigo. Tem pessoas aqui que Deus já deu projetos para ele fazer coisas. Mas a pessoa está com medo de arriscar. Não evolui, Deus falou, já tem projeto para ele, camarada, meu filho. Eu já mostrei para ele o que ele tem que fazer, que vai dar certo, mas ele não quer arriscar. Ele está pensando, não vou trocar o certo pelo duvidoso, não. Não é certo pelo duvidoso, não. Isso se chama ousadia. Paga preço alto? Paga. Mas dá certo. Amém, igreja? Que Deus possa te convencer que todas as portas que você precisar, Ele vai abrir. Todos os gigantes que vem aqui derrubar, que está além das suas forças, Ele vai derrubar. Tem gente que está igual Davi. Encheu a sacolinha de pedra, né, presbítero? Aí vem Golias. Eita. O Golias, o pessoal joga pedra. Ai, não, Golias, joga pedra. Ai, senhor, Golias, ele é pouco, senhor. Senhor, mas você não jogou a pedra. Era só jogar pedra. Você não jogou a pedra. Tem muito crente com a sacola cheia de pedra, mas não joga no Golias. Uma piadinha, essa piadinha mesmo. Que o cara orava todo dia para sentar na loteria. Todo dia, pastor. Todo dia ele orava nele. Um dia Deus falou para ele: você tá para você jogar pelo menos? Você só ora para ganhar, você nem joga. Não tem como você ganhar sem jogar. Hipotético, uma piada. Tem muita gente que está fazendo isso. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Eu falo, tá para você dar o primeiro passo? Tá para você começar a dar asa aos seus sonhos? Tá para você parar de ficar com pena de você mesmo, e começar a agir, e começar a encarar que eu estou contigo todo o tempo? Tá para você começar a realizar seus sonhos? Queridos, Deus nos abençoe, nos faça entender que Ele nos colocou no mundo para vencermos. Depende só de quem? De mim, de mais ninguém. De mais ninguém mesmo. Porque o que depende de Deus, Ele já está tudo programado. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos terminar.